Bem-vindo ao Dicas de Dor Crônica, um podcast criado para ajudar pessoas que vivem com dor crônica a entender melhor sua condição, suas opções de tratamento e as perguntas que devem fazer antes de tomar decisões sobre o seu cuidado. Meu nome é Yuri Martins, sou médico da dor na região de St. Louis, no Missouri e no sul de Illinois. Hoje vamos falar sobre injeções epidurais interlaminares com corticosteroide. Esse é um nome longo, então vamos explicar por partes. Epidural se refere ao espaço epidural, uma área dentro da coluna, mas fora da membrana que contém a medula espinhal e os nervos. Corticosteroide se refere a um medicamento usado para reduzir a inflamação. E interlaminar se refere ao caminho que a agulha percorre para chegar no espaço epidural. A agulha é colocada entre dois pedaços da vértebra próximos da parte de trás da coluna, chamados de lâmina. Daí vem o nome interlaminar, entre as lâminas. Essas injeções podem ser realizadas em diferentes regiões da coluna. O objetivo deste episódio é explicar para que esses procedimentos são usados, como são realizados, quais os benefícios os pacientes podem esperar, quais os riscos e complicações devem ser compreendidos e por que é tão importante conversar sobre anticoagulantes e, no final, quais perguntas você deve fazer ao seu médico da dor antes de consentir com o procedimento. Como sempre, este episódio tem finalidade puramente educativa. Ele não substitui a orientação médica do seu próprio médico ou de outro profissional de saúde qualificado. A sua condição, anatomia, medicamentos e riscos podem ser muito diferentes dos de outra pessoa. Então, por que um paciente precisaria de uma injeção epidural? As injeções epidurais são mais comumente usadas quando se acredita que a dor vem de uma irritação ou inflamação dos nervos da coluna. Muitos pacientes descrevem isso como uma dor que começa no pescoço e desce para o ombro, braço e mão, ou uma dor que começa na região lombar e desce para o glúteo, coxa, panturrilha até o pé. Os médicos costumam chamar esse tipo de dor radicular. Um outro nome que também é muito usado é dor ciática, ou nervo pinçado, ou dor causada por hérnia de disco. A dor radicular pode acontecer quando um nervo da coluna fica irritado, inflamado ou comprimido. Uma causa comum é a protrusão ou hérnia de disco. Os discos são estruturas parecidas com almofadas que ficam entre os ossos da coluna vertebral, entre as vértebras. Quando parte de um disco se desloca para fora do lugar, ela pode estreitar o espaço ao redor do nervo e provocar dor que desce pelo braço ou desce pela perna. Outras causas incluem estenose do canal vertebral, artrite, osteófitos, tecido cicatricial após uma cirurgia ou alterações degenerativas da coluna vertebral. A mensagem principal é a seguinte: as injeções epidurais com corticosteroide geralmente não são indicadas para todo tipo de dor no pescoço ou nas costas. Elas são mais frequentemente consideradas quando existe um padrão de dor relacionado ao nervo, especialmente dor que se irradia para um braço ou uma perna. Para muitos pacientes, os primeiros tratamentos não são injeções. Eles podem incluir modificação de atividades, fisioterapia, medicamentos anti-inflamatórios, medicamentos para dor neuropática e outros tratamentos conservadores. Se esses tratamentos não ajudam o suficiente, não forem tolerados, ou se os sintomas estiverem limitando significativamente a sua vida, uma injeção epidural com corticosteroide pode ser considerada. E qual é o objetivo dessa injeção? O objetivo não é consertar o disco nem mudar permanentemente a estrutura da coluna. O objetivo é reduzir a inflamação ao redor dos nervos irritados. Quando o nervo está inflamado, ele pode ficar muito sensível. Mesmo pequenas quantidades de pressão ou irritação química podem causar dor significativa.
O corticosteroide pode ajudar a diminuir a inflamação e o inchaço na área. Um anestésico local também pode ser usado para proporcionar dormência temporária e ajudar a confirmar que o medicamento chegou à área desejada. Se a injeção funcionar, os pacientes podem perceber menos dor, menos dormência ou formigamento, melhora da tolerância para caminhar ou ficar de pé, melhora do sono e maior capacidade de participar da fisioterapia. Esse último ponto é muito importante. Para muitos pacientes, a injeção não é o plano de tratamento inteiro. Ela é uma ferramenta que pode criar uma janela de alívio para que os pacientes se movimentem melhor, façam exercícios com mais segurança e participem da reabilitação. Existem diferentes formas de realizar injeções epidurais com corticosteroides. As abordagens mais comuns incluem a interlaminar, a transforaminal e a injeção caudal. Em uma injeção epidural interlaminar com corticosteroide, o médico coloca a agulha pela parte de trás da coluna, entre as lâminas, até o espaço epidural. Quando a agulha está no local correto, geralmente é injetado contraste sobre a orientação por raio-x para confirmar que o medicamento vai se espalhar no espaço epidural. Depois disso, o medicamento é injetado. A abordagem interlaminar permite que o medicamento se espalhe por uma região mais ampla do espaço epidural. E dependendo da situação clínica, isso pode ser útil quando a dor é mais central, bilateral ou relacionada à inflamação que afeta mais de uma área nervosa. Seu médico escolhe a abordagem com base nos seus sintomas, exame físico, exames de imagem, anatomia, cirurgias prévias, riscos e provável fonte da dor. Embora o conceito geral seja semelhante, o perfil de risco muda dependendo da região da coluna. Uma injeção epidural interlaminar lombar é realizada na parte inferior das costas. Essa é uma região comumente envolvida na dor ciática, causada geralmente por hérnia de disco lombar ou estenose lombar. Na região lombar, a medula espinhal geralmente já terminou e as raízes nervosas continuam descendo depois da coluna vertebral numa estrutura chamada de cauda equina. Isso não torna o procedimento livre de risco, mas porque a coluna vertebral geralmente termina acima da região lombar inferior, mesmo que o médico avance a agulha mais do que o necessário, geralmente não há risco de paralisia. O caso é diferente para injeções na região cervical ou torácica. Nessas regiões, um cuidado especial deve ser tomado, porque a medula espinhal está presente. O espaço epidural é mais estreito e há vasos sanguíneos importantes por perto. Por esse motivo, injeções epidurais cervicais e torácicas são consideradas de maior risco do que injeções lombares, embora complicações graves continuem sendo raras quando o procedimento é feito cuidadosamente e com orientação adequada por imagem. É por isso que a revisão dos exames de imagem e uma técnica cuidadosa são importantes para o médico que vai fazer essas injeções. Outra forma de realizar uma injeção epidural com corticosteroide é chamada de abordagem caudal. A palavra caudal significa em direção ao cóccix. Em vez de colocar a agulha entre os ossos da coluna lombar, como fazemos numa injeção epidural interlaminar, a abordagem caudal entra no espaço epidural por uma pequena abertura próxima da parte inferior do sacro. Essa abertura é chamada de hiato sacral. Em termos simples, tanto a injeção caudal quanto a interlaminar tentam levar o medicamento ao espaço epidural, mas entram nesse espaço por locais diferentes. Em uma injeção epidural interlaminar, a agulha entra no espaço epidural entre as lâminas da coluna vertebral, geralmente mais perto do nível onde se suspeita que existe irritação do nervo. Em uma injeção epidural caudal, a agulha entra muito mais baixo, pelo hiato sacral, e o medicamento então sobe dentro do espaço epidural em direção aos nervos irritados. Essa diferença é importante.
Como a injeção caudal começa mais longe da fonte habitual de dor lombar, ela frequentemente exige um volume maior de medicamento para se espalhar para cima até a área-alvo. Injeções caudais comumente usam cerca de 10 a 20 ml de solução injetada, enquanto injeções interlaminares lombares frequentemente usam um volume menor, geralmente em torno de 5 a 10 ml. A abordagem caudal pode espalhar o medicamento por vários níveis da coluna, mas geralmente é menos específica do que uma injeção interlaminar direcionada mais perto do problema que se suspeita. A abordagem caudal é, na verdade, a técnica epidural mais antiga descrita e tem sido usada há mais de um século. Ela é frequentemente considerada tecnicamente mais simples, em alguns aspectos mais segura do que as outras vias epidurais, especialmente na coluna lombar. Um dos motivos é que a agulha entra bem abaixo do local onde a medula espinhal geralmente termina. Além disso, na maioria dos adultos, a medula espinhal termina na região lombar superior, como falei anteriormente, em torno do nível L2, enquanto a injeção caudal entra perto do canal sacral. Isso significa que, essencialmente, o risco é muito pequeno de lesar diretamente a medula espinhal com a colocação da agulha caudal. Além disso, o risco de perfurar a dura, a membrana que contém o líquido espinhal, também é geralmente menor com a abordagem caudal. Em um paciente típico, o saco dural termina por volta do nível S2, enquanto o hiato sacral fica mais abaixo, frequentemente em S4 ou S5. Isso cria uma margem de segurança maior em comparação com uma injeção interlaminar, na qual a agulha é colocada mais perto do saco dural. Isso não significa que uma injeção epidural caudal não tenha riscos. Ela ainda envolve uma agulha, medicamento, contraste e entra no espaço epidural. Possíveis complicações incluem sangramento, infecção, injeção intravascular, reação alérgica, aumento da dor e complicações relacionadas à exposição ao corticosteroide. A abordagem caudal também tem alguns riscos técnicos próprios, como o fato do medicamento poder ser injetado no plano de tecido errado, injeção na medula óssea sacral ou, muito raramente, lesão de estruturas próximas, como o reto se a agulha for direcionada incorretamente. Como o local da injeção fica mais próximo da região perianal, o controle de infecção e a técnica estéril continuam sendo muito importantes. Por que exames de imagem são importantes antes do procedimento? Antes de uma injeção epidural, seu médico geralmente vai requerer revisar exames de imagem, como uma ressonância magnética ou tomografia computadorizada. A ressonância magnética costuma ser preferida porque mostra melhor os tecidos moles, incluindo discos, nervos, estenose do canal e áreas de inflamação ou compressão. A tomografia também pode ser útil em certas situações, especialmente quando a ressonância não é possível. Os exames de imagem ajudam a responder várias perguntas. O padrão de dor do paciente combina com os achados de exame de imagem? Existe uma hérnia de disco? Existe estenose do canal vertebral? O espaço epidural está estreito? O paciente já fez cirurgia? Há alterações anatômicas que tornam o procedimento mais difícil ou arriscado? Um bom médico da dor não deve simplesmente fazer uma injeção com base nas palavras dor no pescoço ou dor nas costas. O procedimento deve estar conectado aos sintomas, ao exame físico e aos exames de imagem do paciente. Como o procedimento geralmente é realizado? A maioria das injeções epidurais com corticosteroides é realizada em ambiente ambulatorial. Isso significa que o paciente não precisa ser admitido a um hospital ou dormir no hospital para realizar o procedimento. Você geralmente fica deitado de barriga para baixo. A pele na região que vai ser injetada é limpa cuidadosamente com uma solução antisséptica para reduzir o risco de infecção. O médico então põe anestésico local na pele e tecido subcutâneo. E quando é colocado o anestésico local, você pode sentir uma sensação de ardor ou queimação, mas depois esse desconforto rapidamente passa e é importante
que essa parte seja realizada para que o desconforto durante a parte mais profunda do procedimento não seja sentido. O médico então usa raio-x para guiar a agulha. O nome desse raio-x é chamado de fluoroscopia. A fluoroscopia é importante porque a agulha está sendo colocada perto de nervos, do espaço epidural e de outras estruturas sensíveis. O uso de orientação por imagem ajuda a confirmar o nível correto e uma colocação mais segura da agulha. Quando se acredita que a agulha está posicionada adequadamente, geralmente é injetado contraste. Isso permite que o médico veja se o contraste se espalha em um padrão compatível com o espaço epidural. Se a distribuição parecer adequada, o corticosteroide, frequentemente misturado com anestésico local, é injetado. Após a injeção, os pacientes geralmente são monitorados por um curto período de tempo e depois recebem alta com orientações. Algumas pessoas se sentem melhor rapidamente por causa do anestésico local. No entanto, esse alívio inicial pode desaparecer depois de algumas horas. Então, não fique preocupado se depois dessa injeção você sentir um alívio inicial e a dor retornar após algumas horas. Isso significa que os efeitos do anestésico local estão passando e precisamos esperar para que os efeitos do corticosteroide comecem a aparecer. E quais benefícios os pacientes podem esperar de forma realista? As injeções epidurais com corticosteroide podem ajudar alguns pacientes, mas as expectativas devem ser realistas. Para dor radicular lombosacral, ou seja, dor que sai da região lombar e desce para a perna, as melhores evidências sugerem que as injeções epidurais com corticosteroide podem proporcionar melhora modesta a curto prazo, geralmente por semanas a alguns meses. O benefício médio não é dramático para todos os pacientes, mas as respostas individuais podem variar. Alguns pacientes têm alívio significativo, enquanto outros têm pouco ou nenhum alívio. Para estenose lombar, a evidência é mais limitada. Alguns pacientes podem perceber melhora da tolerância para caminhar ou melhora funcional de curto prazo, mas o benefício pode ser menor e menos duradouro do que em pacientes com hérnia de disco, causando dor radicular. Para a dor radicular cervical, ou seja, dor que sai do pescoço e desce para o braço, alguns estudos sugerem que uma porcentagem significativa de pacientes pode ter melhora mais duradoura, embora a evidência seja mais limitada do que para condições lombares. Na prática diária, eu costumo explicar da seguinte forma: uma injeção epidural com corticosteroide não é uma cura, mas pode reduzir a inflamação o suficiente para acalmar os sintomas, melhorar sua condição funcional, sua habilidade de fazer as coisas e dar a possibilidade de que o paciente se dedique mais à reabilitação. O alívio da dor pode durar algumas semanas ou alguns meses, em geral 3 meses, ou ocasionalmente mais. Uma expectativa comum é em torno de 2 semanas a 3 meses para uma única injeção, embora alguns pacientes tenham alívio por mais tempo. Muitos médicos da dor limitam o número de injeções epidurais porque a exposição repetida a corticosteroide pode trazer riscos. E uma injeção epidural com corticosteroide pode ajudar a evitar uma cirurgia? Essa é uma das perguntas mais importantes que os pacientes fazem. A resposta honesta é: às vezes. Ela pode adiar ou reduzir a necessidade imediata de cirurgia em pacientes selecionados, mas as injeções epidurais com corticosteroides não devem ser apresentadas como uma forma garantida de evitar cirurgia. Para a dor radicular, pode haver redução de curto prazo no risco de cirurgia em alguns pacientes, mas a evidência não mostra claramente que as injeções epidurais reduzem as taxas de cirurgia a longo prazo. Para a estenose do canal, a evidência ainda é menos convincente. Isso não significa que a injeção seja inútil. Se uma injeção dá ao paciente alívio suficiente para dormir melhor, caminhar, voltar a fazer fisioterapia e funcionar melhor enquanto o corpo se recupera ou enquanto decisões são tomadas, isso pode ser muito valioso. Mas se houver fraqueza progressiva, déficit neurológico grave, piora da função ou sinais de lesão nervosa, a cirurgia ainda pode ser necessária.
Uma injeção não deve atrasar uma avaliação urgente quando sintomas neurológicos importantes estão presentes. E quais são os riscos e complicações comuns de injeções epidurais? A maioria das complicações de injeções epidurais interlaminares com corticosteroide é temporária e autolimitada, mas os pacientes ainda devem entendê-las antes de consentir. A taxa geral de complicações relatada varia bastante entre os estudos, de aproximadamente 2,4 a 16,8%, dependendo de como as complicações são definidas e de quão perto os pacientes são acompanhados. É importante dizer que a grande maioria desses eventos é leve e temporária. Uma das coisas mais comuns que os pacientes podem perceber após o procedimento é o aumento da dor, seja no local da injeção ou uma piora temporária da dor que desce pelo braço ou pela perna. Isso geralmente melhora com o tempo, mas pode ser frustrante, porque os pacientes muitas vezes esperam sentir melhor imediatamente. Esse aumento temporário da dor geralmente ocorre porque estamos colocando uma solução ao redor de um nervo que já está comprimido. Isso faz com que o nervo se comprima ainda mais por um período curto de tempo. Alguns pacientes desenvolvem dor de cabeça após o procedimento. Em estudos, dores de cabeça inespecíficas foram relatadas em uma ampla variação, de cerca de 3 a 38% dos casos, dependendo do estudo e de como a dor de cabeça foi avaliada. A maioria das dores de cabeça é leve e temporária. Outra possível complicação é uma reação vasovagal, que significa sentir que vai desmaiar ou realmente desmaiar durante ou ao longo do procedimento. Isso foi relatado em aproximadamente 0,5 a 1,3% dos procedimentos. Pode acontecer por ansiedade, dor, sensibilidade a agulhas, desidratação ou pela resposta reflexa do corpo ao estresse. Geralmente, o paciente é colocado deitado, monitorado e se recupera rapidamente. O paciente também pode apresentar náusea temporária, queda temporária da pressão arterial, zumbido no ouvido ou, raramente, infecção no local de entrada da injeção. Esses eventos geralmente são incomuns e costumam se resolver, mas ainda assim devem ser comunicados à equipe de saúde. Dormência, peso ou fraqueza temporária em um braço ou uma perna podem ocorrer se o anestésico local se espalhar perto dos nervos. Isso geralmente desaparece à medida que o efeito do anestésico local passa. No entanto, qualquer fraqueza intensa que não melhora deve ser tratada como urgente. Uma outra possível complicação conhecida das injeções epidurais interlaminares com corticosteroide é uma dor de cabeça espinhal, às vezes também chamada de wet tap no inglês. A dura é a membrana que envolve o líquido espinhal. Durante o procedimento, o objetivo é colocar a agulha no espaço epidural, fora dessa membrana. Se a agulha perfurar a dura, o líquido espinhal pode vazar por essa pequena abertura. Essa complicação é relatada em aproximadamente 0,06 a 9% dos procedimentos epidurais, dependendo do estudo, da região da coluna, da técnica e da população de pacientes. É geralmente relatada com mais frequência em injeções epidurais interlaminares do que nas outras abordagens epidurais. Se ocorrer uma punção dural, o paciente pode desenvolver uma dor de cabeça pós-punção dural. Essa dor de cabeça tem um padrão muito específico. Ela geralmente piora ao sentar ou ficar em pé e melhora quando o paciente deita. Pode estar associada a náusea, rigidez no pescoço ou sensibilidade à luz. Muitas dores de cabeça pós-punção dural melhoram com tratamento conservador, incluindo hidratação, cafeína, repouso e tempo. Se a dor de cabeça for intensa ou não melhorar, o tratamento pode ser um tampão sanguíneo epidural. Nesse procedimento, uma pequena quantidade do próprio sangue do paciente é injetada no espaço epidural para selar o vazamento de fluido espinhal. Sangramento é uma outra complicação que pode ser severa. Uma pequena quantidade de sangramento superficial ou hematoma pode ocorrer em qualquer procedimento com agulha, mas
A preocupação mais séria é um hematoma epidural, que é uma coleção de sangue no espaço epidural. Isso é muito raro. A incidência estimada de hematoma epidural após procedimentos epidurais foi relatada entre 1 em 70 mil a 1 em 190 mil procedimentos. No entanto, mesmo sendo raro, pode ser grave, porque o sangue acumulado perto da medula espinhal ou dos nervos pode comprimir essas estruturas, levando a possíveis paralisias. Os sintomas de um hematoma epidural podem incluir dor nova e intensa nas costas ou no pescoço, fraqueza, dormência, dificuldade para caminhar ou outros problemas intestinais ou urinários. Isso é uma emergência médica e é por isso que o uso de anticoagulantes é tão importante. Os pacientes devem informar ao médico da dor se usam medicamentos que afinam o sangue, como a varfarina, a apixaban, rivaroxaban, dabigatran, clopidogrel, aspirina ou outros medicamentos que afetam o sangramento. Suplementos também podem ser importantes. Muitos desses medicamentos precisam ser suspensos antes do procedimento, mas os pacientes não devem interrompê-los por conta própria. Parar um anticoagulante pode aumentar o risco de AVC, infarto, embolia pulmonar e outros eventos graves de anticoagulação. O plano mais seguro é coordenado entre o médico da dor e o profissional que prescreve o anticoagulante. Infecção é outra complicação rara, mas importante. Possíveis infecções incluem infecção no local de entrada da agulha, abscesso epidural, meningite, discite ou osteomielite. Essas complicações são incomuns, mas podem ser graves. O risco é reduzido com limpeza cuidadosa da pele, técnica estéril, evitando o procedimento quando há infecção ativa e garantindo que a condição médica geral do paciente seja adequada para a injeção. Os pacientes devem informar ao médico se tem febre, calafrio, infecção ativa na pele, infecção recente na corrente sanguínea, se estão usando antibióticos ou se são imunossuprimidos. Após o procedimento, sinais preocupantes incluem febre, calor, inchaço, qualquer tipo de drenagem no local da injeção ou pior, intensa da dor na coluna. Esses sintomas devem ser comunicados prontamente. Irritação temporária dos nervos podem ocorrer após uma injeção epidural com corticosteroide. Alguns estudos relatam irritação da raiz nervosa em até 7% em algumas séries, embora as definições variem. Isso pode se demonstrar como uma piora temporária da dor, formigamento e sensibilidade nervosa. Complicações neurológicas mais graves são raras, mas podem ser severas. Elas incluem lesão nervosa, lesão da medula espinhal, síndrome da cauda equina na coluna lombar, paralisia, paraplegia, quadriplegia, AVC e, de forma extremamente rara, morte. O risco difere conforme a região da coluna. Na coluna cervical, a medula espinhal está presente. O espaço epidural é mais estreito e vasos sanguíneos importantes estão próximos. Por esse motivo, injeções epidurais cervicais são geralmente consideradas de maior risco do que injeções epidurais lombares. Uma grande série retrospectiva com mais de 12 mil injeções epidurais interlaminares cervicais com corticosteroide não relatou nenhum caso de paralisia ou morte, e uma taxa de complicações graves de aproximadamente 0,06%. Isso é tranquilizador, mas não significa que o risco seja zero. Outro risco técnico é a injeção intravascular, o que significa que a agulha ou o medicamento injetado entra em um vaso sanguíneo. A injeção intravascular foi relatada em até 23% dos procedimentos em algumas séries, embora frequentemente seja reconhecido durante o procedimento e não necessariamente leva ao dano quando identificada prontamente. É um dos motivos pelos quais a fluoroscopia e o contraste são importantes. O contraste ajuda o médico a ver se o medicamento está se espalhando no espaço epidural ou entrando em um vaso sanguíneo. Se for observado espalhamento vascular, o médico pode reposicionar a agulha antes de injetar o corticosteroide. E quais são os riscos relacionados aos corticosteroides? Como as injeções epidurais incluem corticosteroide, também existem riscos relacionados a esse medicamento. Em pacientes com diabetes, o corticosteroide pode aumentar a glicose no sangue.
A glicemia de jejum pode ficar significativamente elevada no dia seguinte à injeção e alguns pacientes podem precisar de monitoramento mais próximo por vários dias ou até 2 semanas. Se a glicose estiver mal controlada antes do procedimento, a injeção pode precisar ser adiada até que o controle do diabetes esteja mais seguro. Os corticosteroides também podem suprimir temporariamente o sistema normal de cortisol do corpo, o chamado eixo hipotalâmico hipófise adrenal. Em um estudo usando 80 mg de metilprednisolona, até 87% dos pacientes apresentaram níveis de cortisol abaixo do normal por 1 semana após a injeção, com recuperação geralmente em 2 a 4 semanas. Essa supressão costuma ser temporária, mas é um dos motivos para limitar a exposição repetida a corticosteroides. Outros riscos relacionados aos corticosteroides incluem rubor facial, retenção de líquidos, ganho de peso, aumento da pressão arterial, insônia, irregularidades menstruais em mulheres, alterações de humor e, com exposição repetida, perda óssea, como osteopenia ou osteoporose. Esses riscos não significam que os corticosteroides nunca devem ser usados. Significa que o seu uso deve ser cuidadoso, individualizado e não repetido desnecessariamente. Também há riscos relacionados ao anestésico local, ao contraste e à radiação utilizada durante o procedimento. O anestésico local é frequentemente usado durante o procedimento. Ele pode causar dormência ou fraqueza temporária ao se espalhar perto dos nervos. Raramente, o anestésico local pode entrar na corrente sanguínea em quantidade significativa e causar toxicidade sistêmica por anestésico local, também chamada de LAST em inglês. Isso pode causar zumbido, gosto metálico na boca, tontura, confusão, convulsões, alterações no ritmo cardíaco ou colapso cardiovascular. Isso é raro, mas é uma condição reconhecida. O contraste é comumente usado para confirmar que a injeção está indo para o espaço correto. Contudo, alguns pacientes podem ter reação alérgica ao contraste. A maioria das reações é leve, mas reações graves podem ocorrer. Os pacientes devem informar ao médico se já tiveram reação prévia a contraste. A fluoroscopia usa raio-x. A dose de radiação de uma única injeção epidural interlaminar com corticosteroide é geralmente baixa. No entanto, a exposição à radiação pode se acumular com procedimentos repetidos, o que é mais um motivo para que as injeções sejam realizadas apenas quando houver uma razão clínica clara. E por que as injeções cervicais exigem um cuidado extra? As injeções epidurais interluminares cervicais com corticosteroide podem ajudar pacientes selecionados com dor no pescoço e no braço causada por irritação nervosa, mas exigem um respeito especial pela anatomia. O espaço epidural cervical é mais estreito do que o espaço epidural lombar. A medula espinhal está presente. As artérias vertebrais e outras estruturas importantes estão próximas. Por causa disso, a margem de erro é menor. Isso não significa que injeções epidurais cervicais sejam inseguras quando realizadas corretamente. Significa que elas devem ser realizadas por profissionais adequadamente treinados, com orientação por imagem, revisão cuidadosa da ressonância magnética ou tomografia e atenção aos riscos específicos do paciente. E em relação ao tipo de corticosteroide utilizado? Eles geralmente são divididos em corticosteroides particulados e não particulados. Alguns corticosteroides são chamados de particulados, o que significa que contêm pequenas partículas e podem durar mais tempo nos tecidos. Exemplos incluem metilprednisolona, a triamcinolona. Outros corticosteroides são não particulados, como a dexametasona. A discussão de segurança sobre corticosteroides particulados é especialmente importante para injeções transforaminais, principalmente na coluna cervical e torácica, onde lesões neurológicas catastróficas raras foram associadas à entrada de corticosteroide particulado em vasos sanguíneos. Para injeções epidurais interlaminares, a preocupação de segurança relacionada à embolização por partículas é geralmente considerada menor do que nas injeções transforaminais, porque a agulha não é intencionalmente posicionada próxima às artérias foraminais. Corticosteroides particulados ainda podem ser usados em abordagens interlaminares, dependendo da preferência do médico, dos fatores do paciente e da prática da instituição.
Com que frequência as injeções epidurais com corticosteroides podem ser repetidas? Isso depende do paciente, do diagnóstico, da resposta e dos riscos. Muitos médicos limitam as injeções epidurais com corticosteroides a cerca de 3 a 4 por ano, em uma determinada região da coluna. Isso não acontece porque uma quinta injeção se torne repentinamente perigosa para todos os pacientes, mas porque a exposição repetida a corticosteroides pode aumentar o risco de complicações sistêmicas. Se a primeira injeção não ajudar em nada, repetir exatamente a mesma injeção pode não fazer sentido, a menos que exista uma razão clara para ajustar a abordagem, o nível, o medicamento ou o diagnóstico. Se a primeira injeção proporcionar alívio parcial, mas significativo, uma repetição pode ser considerada. Em alguns pacientes, injeções em série podem prolongar o período de melhora, mas a decisão deve ser individualizada. A pergunta não deveria ser: quantas injeções eu posso fazer? A melhor pergunta é: o que estamos tentando alcançar com esta injeção e como vamos decidir se ela foi bem sucedida? E quando pacientes devem procurar ajuda urgente após o procedimento? Os pacientes devem saber quais sintomas exigem atenção urgente. Dor leve no local ou aumento temporário da dor podem acontecer. No entanto, os pacientes devem entrar em contato com o médico da dor ou procurar atendimento de urgência se desenvolverem fraqueza intensa, problemas para ir no banheiro ou para urinar, febre, calafrios, dor de cabeça intensa, que piora quando eles ficam sentados ou em pé e melhora ao deitar. Secreção no local da injeção, dor incomum e intensa no pescoço ou nas costas, dor no peito, falta de ar, confusão ou qualquer outro sintoma neurológico que pareça preocupante. O objetivo é garantir que você saiba a diferença entre desconforto temporário esperado e sintomas que precisam de avaliação imediata. Então, qual é a nossa mensagem principal? As injeções epidurais interlaminares com corticosteroides podem ser ferramentas úteis para pacientes selecionados com dor no pescoço, região média das costas ou lombar causada por nervos inflamados ou irritados. Elas podem ajudar a reduzir a dor que se irradia para os braços ou pernas, melhorar a função e facilitar a participação na fisioterapia e nas atividades diárias. Mas elas não são mágicas. Elas não reparam uma hernia de disco, não apagam a artrite e não garantem que a cirurgia seja evitada. Seu benefício geralmente é temporário, muitas vezes durante semanas a meses, embora alguns pacientes tenham alívio mais prolongado. Em geral, elas são seguras quando realizadas por médicos experientes, com orientação adequada por imagens, mas têm riscos. A maioria das complicações é leve e temporária. Complicações graves são raras, mas podem acontecer. A taxa geral de complicações relatada varia de cerca de 2,4% a 16,8%, mas a maioria das complicações relatadas é leve. A punção dural foi relatada em aproximadamente 0,06 a 9% dos procedimentos interlaminares. Reações vagais ocorrem em cerca de 0,5 a 1,3%. Hematoma epidural é raro, estimado em torno de 1 em 70 mil a 1 em 190 mil procedimentos, mas pode ser grave. Esses números são tranquilizadores, mas não são zero. É por isso que o consentimento informado é importante. É por isso que os exames de imagem são importantes. É por isso que a técnica estéril importa. É por isso que você deve informar o seu médico sobre anticoagulantes, diabetes, infecções, alergias, cirurgia prévia na coluna, gravidez e qualquer reação anterior a injeções. Um bom procedimento não é apenas colocar uma agulha, é ele escolher o paciente certo, o alvo certo, a técnica certa e o plano certo. O objetivo não é simplesmente realizar um procedimento. O objetivo é reduzir a dor, melhorar a sua função, apoiar a reabilitação e ajudar você a tomar decisões informadas sobre o seu cuidado. Muito obrigado por ouvir os Dicas de Dor Crônica. Meu objetivo é ajudar você a entender a sua dor, fazer perguntas melhores e se sentir mais preparado ao conversar sobre opções de tratamento com sua equipe de saúde. Caso você goste desse tipo de conteúdo, por favor, siga, comente ou interaja de alguma maneira.